Bom dia a todos. Bom dia. Agora eu fiquei assustada. Eu estava aqui, não vi, tinha tanta gente. Não é? Vocês querem me matar do coração? Não, né? Brincadeiras à parte, eu quero agradecer muito a oportunidade, né, de estarmos aqui no Centro Espírita Nosso Lar, Maria de Nazaré, não é? Que está aqui nos acolhendo. Nós estamos já sentindo as vibrações de amor, até mesmo porque um sábado com sol, um dia lindo desse, nós realmente escolhemos estar juntos, não é? Estarmos juntos, aproveitando essas vibrações de amor e harmonia. Como Célio, é Célio? Rafael, alguém disse Célio. Ah, então sempre então Célio, Rafael, Célio. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos, mas eu sou Ana Laura, tá? Rafael, por gentileza, temos até meio-dia, 1h, 2, 3. Vamos ficando, né? Até 11h40. 11h40, tá. A quantidade de livro aí, eu tô achando. Pois é, por isso que eu perguntei a hora, entendeu? Porque, né, eu trouxe os meus companheiros, ninguém anda sozinho, não é? Então eu trouxe Kardec comigo, trouxe Leon Denis, trouxe Emmanuel, Paulo, trouxe todo mundo, tá? Pois é, e trouxe a Bíblia de Jerusalém também, né? Porque o nosso tema hoje é Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Bem-aventurados os aflitos. E lá nas instruções dos Espíritos ele dá cumprimento, ele diz assim: a felicidade não é deste mundo. Aí eu queria saber o que nós estamos fazendo aqui, já que a felicidade não é deste mundo. Não é? O que nós estamos fazendo nesse mundo de provas e expiações? Começando, né, a entender um pouco desse caminhar. Que caminho é esse? E aí eu já queria deixar para vocês uma pergunta que será feita do começo até às 11h40, que é: qual o nosso projeto de felicidade? Qual é o meu projeto de felicidade? Não é o projeto de felicidade do Rafael, Sério, é o meu projeto de felicidade. Qual o meu projeto de felicidade? E nós vamos começar na Bíblia de Jerusalém, né? Porque o espírita, eu gosto sempre de falar isso, estuda a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia. Se não estamos estudando, estamos um passinho aí atrás. Vamos chegar um passinho para frente. Porque nós precisamos, é importante estudar a Bíblia. E eu trouxe a Bíblia de Jerusalém para nós. E peço a vocês permissão para ler o discurso do sermão sobre a montanha. Esse é o discurso. E eu escolhi Mateus, porque esse discurso não está só no Evangelho segundo Mateus. Mas eu escolhi Mateus, porque Mateus ele amplia mais, né? Ele traz um discurso mais longo, diferente de Lucas. E ele diz assim, nós estamos lá no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Então, perdão, isso, de 1 a 12. Então ele diz assim, ó: as bem-aventuranças. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Então Jesus, quando viu aquela multidão, ele sobe a montanha. E aquela coisa é uma montanha, uma planície, não é? Para nós não importa, né? Ele subiu a uma montanha, quando ele viu aquela multidão. E ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então ele estava ali com os 12 discípulos. Não é? Em vários momentos nós vamos ver Jesus às vezes com 1, com 2, com 3 discípulos. Mas nesse momento ele está com os seus discípulos, com os 12 discípulos. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam, felizes, bem-aventurança, tem o mesmo significado. Mas na tradução da Bíblia de Jerusalém, ele usa a palavra felizes. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome de sede
justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, nos disse Jesus, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus termina o sermão da montanha dizendo: felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E aqui para mim, não sei qual é o sentir de vocês, é um poema de amor. É um poema de amor que o Cristo vai declamando para todos nós, buscando envolver os nossos sentimentos. Mas os 3 primeiros, quando ele fala dos pobres no espírito, felizes os mansos, felizes os aflitos, porque serão consolados, Jesus está falando aqui daqueles que eram considerados naquela época os infelizes, os amaldiçoados. Porque aqueles que eram pobres, que eram mansos e que eram aflitos, que tinham aflição, não eram felizes, eram amaldiçoados naquela época. E às vezes a gente ainda tem a sensação que nós ainda sentimos desta forma. Quando ouvemos alguém numa aflição, numa dificuldade, numa miséria absoluta, então nós precisamos prestar atenção nesses momentos da nossa caminhada. Então ele diz, aí ele fala que esses são os felizes. Por que será? Porque eles estão aptos ao reino de Deus, nascendo nos seus corações. Intrigante, né? Depois as outras bem-aventuranças se referem à atitude moral do homem. E a nossa bem-aventurança é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a doutrina espírita é esse consolo. Quando a nossa irmã falou na prece, né? Falou do acolhimento. Nós precisamos lembrar que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, que só está em um dos evangelistas, que é no Evangelho segundo João. Só em João. Lá no capítulo 14, lá por volta dos versículos 15, 16, 17, que é o momento que Jesus disse: me amais, guardai os meus mandamentos, guardai os meus ensinamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador. Ele fala do Paráclito, né? Um outro Consolador, que ele vai pedir ao Pai, para o Pai enviar para nós um outro Consolador, porque Jesus não disse tudo. E aquilo que ele disse, nós fizemos a gentileza, muitas vezes, de esquecer. Não é? De transformar, de modificar, de buscar trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, na busca de justificar muitas vezes os equívocos e erros que vamos cometendo na nossa jornada, na nossa caminhada. Não é verdade? Então a doutrina espírita é esse Consolador prometido, que vai nos auxiliando a entender como pode aquela pessoa que está no momento de aflição ser consolada, ser feliz, na verdade. Como pode? Como entender isso? Não é fácil para nós entendermos. E é isso que ele está nos convidando hoje a refletir. Mostrando para nós que a nossa base é o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando para nós que, na verdade, né, a felicidade não é deste mundo. E eu gostaria de pedir ao Rafael, e convidar todos, que pudéssemos participar. Tudo bem, Rafael?
né? Vamos participar, vamos buscar sentir o que o Evangelho está nos trazendo, o que eu estou trazendo, que na verdade eu estou só aqui, tagarelando, trazendo o que os Espíritos trouxeram, para nos auxiliar nessa reflexão. Senão eu não consigo, muitas vezes, alcançar. Esse é o projeto, né, do Evangelho Redivivo. A gente vai lá no livro Renúncia, porque nós estudamos o Evangelho Redivivo, vamos aprendendo a importância de conhecer. E aí eu conheço, eu preciso meditar sobre aquilo que eu conheço. E quando eu começo a meditar, eu sinto. Quando eu sinto uma necessidade imensa e um esforço é feito para que eu consiga vivenciar. Então, no momento da minha aflição, eu corresponder a essa felicidade que Jesus fala para nós no seu Evangelho, no seu funcionamento. Então, já convidando a todos à reflexão, a felicidade não é deste mundo. Que felicidade ele está falando? O que é a felicidade, gente? É algo muito pessoal, vocês não acham? Muitas vezes o que é felicidade para mim não é felicidade para o outro. Não é? O que é felicidade para o outro não é felicidade para mim. Mas é importante eu refletir sobre o que é a felicidade. Qual é a minha expectativa? Qual é a minha realidade? A minha expectativa está dentro da minha realidade? Será que quando eu projeto uma expectativa muito acima da minha realidade, é que eu sinto a infelicidade? É que eu não me sinto feliz? Então eu vou deixar aí para vocês o que é felicidade. Quando eu coloco a água. Ó, não tem resposta pronta não, é do sentimento mesmo. Porque aqui no nosso Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele está trazendo uma mensagem do François Nicolas Madeleine, um cardeal, uma mensagem de 1863. E eu não sei se os senhores e senhoras vão concordar, mas ele diz assim: não sou feliz. Começa ele a mensagem. A felicidade não foi feita para mim. Será que em alguns momentos nós também nos sentimos assim? Não sou feliz, nada dá certo na minha vida, tudo dá errado. O que eu fiz para merecer isso? Não é? Estou vendo um burburinho, né, Rafael? Ouvindo aí um burburinho. Será que em alguns momentos nós nos comportamos desta maneira? Porque ele continua dizendo, né, que independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, de ser pobre, de ser rico, de ter o corpo físico perfeito ou não, ser inteligente ou não, de ter bens materiais ou não, ter saúde ou não, há pessoas que dizem que não são felizes, que a felicidade não é para elas. De que felicidade estamos falando? O que é felicidade, gente? Paz do espírito, consciência tranquila. Paz de espírito, quem falou? Ah, vocêzinha lá. Paz de espírito e consciência tranquila. Fala, Rafael. A perspectiva do ser humano, inicialmente, ele monta um cenário de felicidade que com certeza vai ser frustrado no futuro. Primeiro, que a gente, ao conquistar algo que a gente achava que ia ser feliz, a gente tem a percepção que não é feliz com aquilo que conquistou. Que coisa, né? A gente pede tanta coisa e quando alcança, tem a sua casa, tem o corpo físico perfeito, tem o seu trabalho, a comidinha na mesa, não é? Mas aí quer mais. Aí quer mais. Não se sente feliz. É um vazio. Lembra do jovem rico? O jovem rico, ele tinha tudo isso que ele fala aqui, ó. Ele fala, ó, 3 condições tão desejadas. Quais são elas?
a riqueza, o poder e a juventude. O jovem rico tinha o poder porque ele ganhava, ele se sentia poderoso nas corridas de biga, ele tinha muito dinheiro, ele era um jovem bonito, mas ele não se sentia feliz. Algo inquietava-o em seu coração. Talvez porque não saibamos ainda qual o verdadeiro significado da felicidade. Que felicidade que não é deste mundo. Se eu estou sempre à busca das coisas materiais ainda e não consigo me sentir feliz, será que nós estamos buscando em algum lugar que não é um lugar correto, vamos assim dizer, ou melhor lugar? Porque é tão interessante, quando nós estávamos lá no mundo espiritual, vocês lembram quando estavam lá? Gente, não foi, já foi, você veio de lá, ó, eu vim de lá pequenininho, hein? Olha aí, diz a música, vocês lembram? Não lembram quando estavam lá antes de reencarnar, aquele papo lá com a espiritualidade de amigos, com os benfeitores espirituais? Ninguém lembra. Ainda bem. Ainda bem? Pois é. Mas quando nós estávamos lá, certamente a maioria de nós teve esse prazer, a condição de participar da nossa programação reencarnatória. Porque quando eu estava lá, eu estava com o sentimento e o conhecimento do que é a felicidade. Lá eu estava. Estava dentro das expectativas necessárias para que eu seja feliz. Ciente dos meus equívocos, daquilo que eu desconstruí e que eu preciso reconstruir para encontrar a felicidade. Então, quando eu estive lá, eu vou contar para vocês então, tá? O que aconteceu lá quando eu estava lá. Eu falei, quando eu for lá, eu quero o seguinte, eu quero ser baixinha, o cabelo enroladinho, né? Mais moreninha, assim e tal, nem tão gorda, nem tão magra. Não, quero um olho azul, me pergunta, não, olho azul não, porque vai dar um destaque muito grande, vai sair uma tentação. Mas na verdade não é nada disso, né? Também tem uma programação para o nosso corpo físico de acordo com as nossas necessidades. Então, quando eu estava lá, caramba, vou ter que ter um estômago sensível para poder, né, reparar o que eu estraguei lá em outras vidas. O ciático vai também ter uma dorzinha ali. A lombar, vou caprichar um pouco também na lombar, né? E assim nós vamos vivendo. Eu só estou falando de coisas, light. Você está rindo, né? Pois é. Mas quando nós estamos lá, como é que vai ser? Vai casar? Vou casar. Então, vai casar com o amor da sua vida? Talvez sim, talvez não, talvez. Né? Tem algumas picuinhas lá nessa caminhada. Né? Para poder acertar as contas. Quem vai ser o filho? A filha vai ter filho? Não vai casar? Como é que vai ser a nossa jornada? E nesse planejamento, brincadeiras à parte, nossa jornada não é a passeio. Fizemos uma programação que nós participamos para que nós, dentro da nossa expectativa de progresso, felicidade, melhor espiritual, a gente enche a boca para dizer, né, eu estou aqui para ser feliz, para progredir na minha reforma íntima. Só que para minha reforma íntima, o meu progresso, eu preciso acertar alguns pontos. Então eu não vim aqui a passeio, como eu já disse. Vim aqui com uma proposta de passar pelas aflições, pelas provas, pelas expiações. Para passar pela dor ainda. Para passar pela dor. Só que eu esqueci tudo isso. Aí eu chego aqui e crio novas expectativas. Aí crio novas ideias, novos desejos. E esqueço da minha realidade. Qual é a minha realidade? Um espírito encarnado
num corpo físico, limitada, com uma necessidade imensa de resgatar, de equilibrar, de consertar tudo aquilo que eu fui escangalhando ao longo da minha jornada evolutiva. E daí eu me frustro. Fico frustrada, ansiosa, nervosa. E nada que eu consiga de material ou quase nada me satisfaz. Mesmo que eu tenha a riqueza, o poder e a juventude. A juventude já foi. Não é, minha linda? No corpo físico já foi, mas a gente pode ser jovem aqui, não é verdade? A juventude já foi, né? Deu uma aliviada, pois é. Aliviando que está aqui. O poder eu não tenho mesmo, não é? A riqueza, essa eu tenho. Essa eu tenho. Não a riqueza material, mas a riqueza, né, de ter a mente perfeita, de ter um corpo físico que com dor ali, com dor aqui, funciona. Isso para mim é uma grande riqueza. Então nós vamos esquecendo isso e criamos novas expectativas para nós. E daí Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz assim para nós, ó, a dor segue todos os nossos passos. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. A dor segue todos os nossos passos. Poxa, na hora que eu vou preparado, né? Sábado, saí de casa, vim aqui, o sol podia estar na praia, e você traz o Leon Denis, não sou eu, tá? Você traz o Leon Denis para dizer para nós que a dor segue todos os nossos passos. E aí ele diz mais um pouquinho, ele diz assim, ó, espreita-nos, quer dizer, está sempre, ó, de olho na gente, esperando em todas as esquinas, em todos os momentos, ele diz, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante desta esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta, que eu vou passar para vocês. Por que existe a dor, gente? Para nós crescer. Para nós crescermos. Tá? Por quê? Para termos... Maturidade psicológica. Gente, meu ouvido tá ruim, porque eu estou ouvindo, mas não estou vendo. Quem está falando? Ah, lindeza, qual é o seu nome? A Lúcia. A dor segue. Por que existe a dor? Maturidade psicológica? Espiritual também. Espiritual também? Mas por quê? Seria uma punição? O que vocês acham? Tem certeza? Mas aí quando a dor chega, eu não digo, ah, meu Deus, o que eu fiz? Porque isso aí é bonito, né? É legal da gente falar. Mas a dor chega e fala, ai, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Assim mesmo, né? Por que o Senhor está... Ainda olha para cima, assim, ó. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Alguém levantou o dedo, fala, meu amigo. Eu acho que a dor é uma punição, sim. Porque nós nos punimos, a dor é um termômetro. Muito bom. Então paramos de olhar para cima e olhemos para nós de preferência no espelho. Por que eu não estou me punindo? Eu não punho ninguém, nós que não me punimos, mas a dor é uma punição. Ela é um termômetro. Ela diz quando nós estamos sofrendo e Isso aí. Fala, minha linda. Bom, na minha concepção, eu acho que a dor, ela vai de alguma forma tocar mais os corações. Porque quando a conta bancária está redonda, quando a situação social, econômica está estável, a gente nem lembra às vezes da atividade. E a maioria de nós somos perdidos. E nós devemos sempre estar agradecidos. Essa é a verdadeira, né? Verbo entre eu e o Pai. E o pai? Ela falou que quando a conta estiver redonda, então vou viver com dor aqui minha vida inteira. Sua conta não fica redonda? Poxa, mãe, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, né, gente? Mas é isso, olha quantas contribuições. Então, a dor é uma punição de mim para mim. Mas eu posso vê-la de uma maneira melhor. E aí, Leon Denis pergunta assim, uma expiação, como dizem alguns, seria a dor uma expiação?
E aí ele fala, é a reparação do passado? É a reparação do passado? O resgate das faltas cometidas? É a lei da causa e do efeito. É a lei da causa e do efeito. Mas aí ele fala uma outra lei, minha amiga. Ele diz assim, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. E infelizmente, felizmente, a dor segue todos os nossos passos. Mas felizmente, o amor também segue todos os nossos passos. Quem escolhe a dor? Eu não, sai fora. Por que nós não escolhemos o amor? A gente não aprendeu a amar. A gente vai alcançar. A gente não aprendeu a vencer essa dificuldade da outra. É o amor que nos impulsiona a vencer as nossas dificuldades. Pois é. Mas ainda, essa felicidade não é deste mundo. Não a felicidade plena, completa, que nós nem sabemos o que é. Bom, desculpem, eu não sei o que é. Se alguém souber, por favor, me ajuda, que eu estou de coração buscando entender essa felicidade completa, essa felicidade plena, não é? Então, é exatamente isso. Mas o amor segue todos os nossos passos. Também nos espreita em todos os lugares, em todas as esquinas, assim como a dor. Mas nós ainda precisamos lidar com a dor, porque ainda temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas ainda, né? É um pouco do orgulho, só um pouco, tá? Um pouco do orgulho, um pouco do egoísmo, um pouco da vaidade. Mas nós temos amor em nossos corações. Nós somos filhos de Deus. E Emmanuel nos diz que nós somos vencedores. Porque nós somos filhos de Deus, então nós somos vencedores. Então quem vai nos ajudar a entender um pouco dessa questão da conta redonda que a nossa amiga trouxe, e o amigo disse que a dele ele vai estar sempre em conflição, porque a conta não fica redonda, a conta não fecha, não é? É Emmanuel no livro Paulo Estevam. Quem já leu esse livro? Que só tem gente maravilhosa. Quem não leu também é maravilhoso, porque tem a oportunidade de ler. Então, senão vocês vão, né? Eu nunca mais chamo essa moça aqui nessa casa. Vai ter na festa. Pois, vai ter na festa. Ó, dica para leitura. Vou dar 2 dicas, de graça. Uma é, leiam. A outra é, estudem. Leiam de novo. Humanizem o livro. O meu jeito de humanizar é esse aqui. Escrevo, rabisco, mas quem vai nos ajudar é o encontro de Samônio com Gamaliel. Gamaliel a gente conhece, né? Já ouvimos falar em Gamaliel. E em Samônio vamos conhecer hoje. Porque esse é um momento, não dando muito spoiler, esse é um momento em que Estevão se encontra preso. Ele já estava preso, né? Foi preso por Saulo. E depois de ele ser preso, ele faz a sua defesa no Sinédrio. E a defesa dele, gente, é maravilhosa. Então ele faz essa... Tá tudo bem aí, gente? Querem alguma ajuda? Pronto, ajudou o nosso companheiro. Então vamos lá, voltando aqui para Samônio e Gamaliel. Esse é o momento da nossa história, dando um spoilerzinho, em que Estevão é preso. E ele vai lá no Sinédrio e faz a sua defesa. Quando ele faz a sua defesa espetacular, 2 patrícios romanos têm o coração, por assim dizer, tocado. E eles eram muito, muito ricos. E o que eles fazem? Eles dividem a herança e doam a parte deles para a casa do caminho. A casa do caminho, que era o que se fazia naquela ocasião, né? As pessoas se despojavam dos seus bens materiais e doavam ali para a casa do caminho, e aquele dinheiro era utilizado ali para todos. Utilizado ali para todos. E Paulo convoca lá, faz uma reunião. Quando ele descobre que esses 2 patrícios tinham feito isso, ele
Paulo não, Saulo, né? Ele não gosta dessa situação. Daí ele percebe que Gamaliel não estava na reunião. Como assim Gamaliel não estava na reunião? Onde é que está Gamaliel? O que Gamaliel estava fazendo? Gamaliel havia sido convidado por Pedro para visitar a casa do caminho. E aí Paulo, quando sabe disso, não curte nada. Saulo não curte nada, né? Mas o respeito que ele tinha por Gamaliel, o seu instrutor, o seu mestre, uma pessoa correta. E Gamaliel atende ao pedido de Pedro. Vai à casa do caminho. Vai conhecer a casa do caminho. É? E quando ele chega lá, ele encontra Samônio, que era um amigo seu, muito rico, estava lá numa situação bem difícil. Então, nesse momento que eles se encontram, eles começam a travar um diálogo. Por quê? Porque Gamaliel se surpreende. Como assim? Um patrício romano, rico, muito rico, na casa do caminho, naquela situação em que ele se encontrava, como isso aconteceu? E lógico que Samônio, frente ao amigo, se emociona. Ele sente aquela emoção, né? Ele diz, ainda bem que você, alguém dos nossos, me viu nesta situação. E Gamaliel pergunta, mas como você veio parar aqui? O que aconteceu para você chegar aqui? Cadê sua família? Cadê seus parentes? Cadê seus amigos? Cadê a sua fortuna? Cadê a sua conta redonda? Cadê? Estava mais que redonda, né? Estava lá no positivão. Cadê a sua conta redonda? E daí ele começa a contar que ele adquiriu qual é a doença que tinha naquela época? A lepra. Hoje a gente chama de mal de rico, né? Ele adquire a ranceníase. E a primeira coisa que os filhos fazem é tirar dele o dinheiro. Aí ele ficou com a casa. Mas aí ele foi denunciado pelos filhos, malcomunado com as autoridades, ele perde a casa. E ele conta para Gamaliel que qual era a expectativa dele? Ter uma velhice segura, uma velhice de paz, ali com seus familiares. Olha a expectativa dele. E agora a realidade dele. Não é? E daí, nesse momento, ele começa a contar que a justiça, no momento que ele foi denunciado, tomam a casa dele. Ele não tem mais onde morar. E jogam ele no Vale 2? Jogam ele no Vale dos Leprosos. Mas, tendo em vista também a condição dele, o conhecimento dele, a vida que ele tinha, ele não consegue ficar lá. Ele sofre muito. Ele sente muita dor, muito abandono, muito sofrimento. E ele começa então a se arrastar, a caminhar, e os pés dele ficam doentes, feridas. E ele começa a se arrastar, até que um dia aparece um carroceiro no caminho dele. Uma alma bondosa, caridosa, um samaritano, né? E pega aquela criatura e coloca na sua carroça e leva para casa do caminho. E lá ele é acolhido na casa do caminho, como todas as pessoas em aflições, em dores, em dificuldades, de todo jeito. E ele é levado para lá. E daí, logicamente, eu imagino também, né, a emoção de Gamaliel ouvindo toda essa história dele. Então ele vai e diz assim, ó: Ah, Senhor, como Jobe, vi meu corpo apodrecer entre os confortos de minha casa. Jeová, ou seja, Deus, em sua sabedoria, reservava-me longas provanças. Então, nesse momento que ele percebe que está com a doença,
ele tem a sensibilidade da realidade. Qual é? Estava passando por uma provação. E isso fez toda a diferença nessa caminhada dele. Porque em momento nenhum eu vejo aqui, né, reclamando e maldizendo da dor. E dizendo, a felicidade não é para mim. Né? Então ele vai nessa caminhada e vai contando, e lógico que Gamaliel fica surpreso, e ele diz que tem que agradecer aquelas pessoas da casa do caminho, mas que também tem que agradecer a misericórdia do Cristo. E é quando ele diz para Gamaliel que Cristo era sim o Messias prometido. Aí Gamaliel já diz, bom, mas aí também não, né? Daí ele ser o Messias, aí você já está, né, confundindo as estações. E ele continua essa conversa. E eu separei um trechozinho aqui para nós, quando ele disse, se eu estivesse com saúde, viu, minha amiga, o que ele está dizendo? Você falou da saúde ali, né? Ele disse assim, ó, se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família, no gozo dos bens que conquistei, com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora, de que o Cristo é o Messias prometido. Mas estou prostrado, esquecido de todos e sei quem me deu a mão amiga. Então a expectativa, não é isso? A expectativa dele e a realidade dele. E ele diz, a enfermidade, porém, é conselheira, carinhosa e esclarecida. Carinhosa e esclarecida. O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo que se refira à vestimenta vai perdendo consequentemente a importância. Então, ao invés, né, de nós nos sentirmos infelizes ante a dor, a enfermidade, nós precisamos ver ali o equilíbrio, a educação que o Pai está nos proporcionando. Como consequência, como o nosso amigo disse, dos nossos atos. Então a punição é de mim para mim, se é que vamos usar esse termo. Então é a oportunidade. Ó, e aí ele diz, preservar contudo a nossa realidade espiritual. Apesar das chagas pustulantes que me segregaram das afeições mais queridas, ele continua pensando, querendo e amando. Uma frasezinha aqui, sim, é justo, retrucou Samônio inspirado. Porque, enquanto não estás precisando de um Salvador, eis porque o Cristo afirmava que viera para os enfermos e para os aflitos. Então ele percebe, olha aí, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que essa história do Samônio, do Gamaliel, está querendo nos dizer? O que vocês entendem? O que vocês estão sentindo nesse momento dessa passagem? O nosso coração vai ficar cheio de sentimento, a cabeça cheia de pensamento. Estou vendo várias nuvenzinhas assim, ó. Vocês podem dizer para mim, o que tem nessas nuvenzinhas aí? Qual é o ensinamento que ele está trazendo, ou quais os ensinamentos? O que isso está dizendo para vocês? Nada? Podemos passar pela doença resignados, não reclamando, que aí a coisa fica mais leve, tirando o aprendizado da situação. Tirando o aprendizado da situação. O que mais, gente? E completando a fala dela, fala, meu amor. tendo a certeza que não estamos sós. Que Deus estará conosco nessa passagem, nessa dor. Eu amo essa fala também, sabe? Se lembrarmos sempre que nós não estamos sozinhos.
Jamais, em tempo algum. Fala. E também, talvez, se ele não tivesse passado pela dor, ele não ia entender e nem aceitar Jesus. Ó, não é? Muitas vezes acontece isso. Nós estamos só na vida material, só nós vivendo pela carne, como nos diz Paulo na Epístola aos Romanos, ao invés de vivermos pelo Espírito. E aí chega uma hora que, opa, peraí, está na hora de dizer para o Samônio que ele estava num caminho um pouquinho equivocado aí. Vamos chamar ele para a realidade. Chamando ele para a realidade. Então, o que mais, gente? Só 2, 3. Fazer a nossa leitura melhor sobre as nossas expectativas de felicidade. Nossa expectativa de felicidade. Por isso que eu tenho a pergunta, qual é a nossa proposta de felicidade? Ou melhor, qual é o nosso projeto de felicidade? Hoje, ou pelo menos a mim, né, esse presente que vocês me deram para estudar mais uma vez, os bem-aventurados aflitos, que serão consolados, felizes os aflitos, me traz esse questionamento. Qual é o projeto de felicidade da Ana Laura? Esse espírito que está aqui com uma jornada e uma caminhada pela frente. Mas qual é o meu projeto de felicidade? Onde eu estou colocando a minha felicidade? Porque talvez Samônio pudesse ter aproveitado um pouco mais da vida dele com os filhos, com a família, com os amigos. E muitas vezes nós, de forma talvez equivocada, pensemos muito como ele. Eu nem sei se eu vou estar aqui amanhã, daqui a pouco, eu vou cair fulminado aqui não, tá, gente? Não seria bom para vocês. Já pensou? A responsabilidade não está, não, espera mais um pouquinho aí, né? Nós não sabemos a hora que nós vamos partir, não é, meu amigo? Você com seu projeto de lá em Araruama. Isso. Um projeto tão simples, não é? E que às vezes nós vamos procrastinando coisas simples que vão nos ajudar. Né? Então, saber discernir um pouco mais. Dar valor no que efetivamente tem valor. Com fé, coragem e a resignação que ela trouxe para nós. Isso é importante. Ele não reclama. Ele percebe que naquele momento ele está sendo provado. E eu sim, vocês não são provados em momento nenhum, não é verdade? Ninguém aqui é provado. Todo momento nós somos provados. Pois é. Eu vim aqui devagarzinho, aí o cara foi me passar de qualquer jeito, aí ele viu que tinha fiscalização, jogou o meu carro pro cantinho, aí eu dei uma buzinadinha que eu não devia ter dado uma buzinada e falei, vai com Deus, porque eu estou indo falar dos bem-aventurados aflitos. Não posso entrar na aflição. Não posso entrar, porque essa parte é a mais fácil. Não é verdade? Essa é a mais fácil. Porque quando vem aquela dor, aquelas doenças, aquelas dificuldades ali, eu já me sinto mais fortalecido, porque já consigo, né, não entrar na sintonia das dificuldades pequeninas do meu dia a dia. E daí eu começo a perceber e me sentir feliz, ao invés de me sentir infeliz. E já terminando, viu? Nem vi o livro todo, nenhum deles. E já terminando, não podemos deixar de trazer Allan Kardec, né? Mais uma vez. Questão 920 do Livro dos Espíritos. E é muito interessante que essa questão 920, ela é... O que tem anterior a ela? A questão 919. Vocês estão espertos pra caramba, viu? A 919. O que diz a 919? Conhece-te a ti mesmo. Então, quando ele primeiro fala aqui para nós, ele pergunta do conhecimento de si, na sua didática, na 920, ele já pergunta, ele fala sobre a felicidade e a infelicidade relativa.
Primeiro ele diz, conhecimento de si, a chave do progresso individual. Essa é a chave. Para que eu possa elaborar um projeto de felicidade dentro da minha realidade. Dentro da minha realidade. Para me frustrar menos. Para me sentir menos infeliz. Para que eu possa compreender, né, o meu caminho. E daí, Kardec pergunta, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra, gente? Pode ou não pode? Não. Completa não? Só daqui uns 10 mil anos. 10 mil anos? Então, 10 mil anos tá bom, hein? For 10 10 mil, mil tá tá bom. de bom tamanho, hein? Não é, gente? E ele diz que não. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Não estamos aqui no parquinho de diversão. A Terra não é um parquinho de diversão. Estamos nas provas e expiação. Mas tem uma notícia boa. O amor segue todos os nossos passos. Não estamos sozinhos, né, minha amiga? Não estamos sozinhos. Ele diz, dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser feliz tanto quanto seja possível. E eu posso dizer que eu sou muito feliz. E tenho certeza que vocês fazem parte do meu clube. Convido todos para o meu clube da felicidade. Não é? Porque nós estamos aqui, ó, nesse planeta de provas e expiações, sim, né? Mas estamos aqui plenos, vencedores, como nos diz Paulo em sua epístola, porque nós somos filhos de Deus. Nós não podemos duvidar disso, porque um pai soberanamente justo, amoroso e bom não abandona os seus filhos. Eu não abandono os meus, que sou, né? Sou o que eu sou, não vou contar para vocês, sou o que eu sou. Imagina um pai soberanamente justo e bom. Então, é o que ele está dizendo aqui, os Espíritos dizem, porém, depende a suavização de seus males e o ser feliz quanto possível na Terra. Não com os olhos nas coisas materiais, mas sim com os olhos nas coisas espirituais, na vida pelo Espírito. Então, podemos conseguir uma felicidade relativa. Podemos ou não podemos? Então, o que nós estamos esperando, gente? Mas Só um minuto, fala, meu amigo. Precisamos ter fé. A segunda música do Nosso Santo, felicidade começa com fé. Com fé, gostei, hein? Felicidade começa com fé. A fé em que nós somos filhos de quem? De Deus. E se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Então somos herdeiros do seu amor. Essa fé nós precisamos ter para nos auxiliar a mitigar as nossas dores e sofrimentos, buscando outro caminho para não precisar sofrer mais. Diga, meu amor. o projeto Seguindo Jesus, através da codificação, é uma meta maravilhosa de alcançar essa felicidade relativa. Né? Estamos pensando que é o futuro, que é do Espírito. Então fica o convite para quem não faz estudo, venha fazer os estudos da casa ou da casa que vocês frequentam. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer. Quando eu conheço, eu paro para conhecer, assim como nós estamos fazendo, ó, numa conversa, uma reflexão junta, cada um vai trazendo um ponto. E daí nós vamos construindo coletivamente a nossa fé. A nossa fé ela vai se robustecendo quando nós estamos conhecendo. É a fé que raciocina. É a fé que sai daqueles conceitos e preconceitos que o Pai está me punindo. Porque eu estou sofrendo, eu sou infeliz. A felicidade não é para mim. Porque eu, né? Porque eu? Boa pergunta. Porque euzinha? Estou aqui quietinha. Tanta gente, ainda fala essa coisa, né? Tanta gente má aí nessa vida, né? E logo eu. Então, o conhecimento, ele nos ajuda a mudar essas falas, esses sentimentos que às vezes nós falamos até sem maldade.
sem prestar atenção no que a gente está falando, sem ver o que, refletir sobre o que estamos falando. Então ele pergunta, poderá conseguir a felicidade relativa? E os Espíritos respondem, o homem é quase sempre, olha só que bonitinho, quase sempre, tá, gente? Quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Quase sempre. Então, a nossa infelicidade é obra nossa, como nosso amigo trouxe. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. E ele continua, se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos elas são a consequência do nosso afastamento de quem? Quando eu me afasto do meu pai, quando eu me afasto dele, eu fico numa estrada, num caminho perigoso. E muitas vezes acabo saindo do caminho certo. E finalizando, há males que impedem... Não, essa daqui que é boa, a 922. Porque ele vai dizer para nós, vai definir para nós felicidade. Para a gente aí fechando. Porque Kardec pergunta, haverá contudo alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Porque sermos completamente felizes num mundo em que ainda há tanta fome, tanta miséria, tanta desigualdade, tanta violência, não é? É difícil nos sentirmos plenamente felizes. Daí a gente começa a caminhar para o entendimento do que seja essa felicidade completa, essa plena felicidade, que não perpassa só por nós, perpassa pela humanidade. Mas mesmo assim, com esses momentos turbulentos que nós estamos vivendo, né, haverá alguma soma de felicidade comum a todos nós? E os Espíritos dizem assim, com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, quando nós estamos de posse do necessário, isso é felicidade. Dizem os Espíritos. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ó, nossa amiga disse o quê? Consciência tranquila. Nosso amigo fecha com a fé. E nós fechamos o nosso entendimento da manhã de hoje. Fechando com Kardec, quando ele diz que há males que, independente da maneira do proceder do homem, nenhum meio terá de os evitar. Aí ele fala do não murmurar. Ele fala para nós, os Espíritos nos dizem, não murmura, não se queixa, não reclama. Aí eu vou trazer para vocês a história do Quincas Veloso. Conhecem o Quincas? Amigo de Chico, assim, muito amigo de Chico. E ele era da profissão contador, ele tinha um escritório. Alguém conhece essa história? Não? Se conhece, depois... Peraí, vê se eu vou falar certinho, depois você me fala se eu esqueci algum detalhe. Aí o Quincas Veloso conta que um dia ele foi e comprou as máquinas de primeira para o seu escritório de contabilidade. Estava tudo velho, já tudo ruim, já, né? E ele foi e comprou lá várias máquinas e fez um financiamento, porque a conta dele não estava redonda. Não, nada de redondo. Então ele faz esse financiamento e compra. Mas isso, ó, muitos anos atrás. E o que acontece? Os ladrões vão lá, roubam tudo. Todas as máquinas. Tudo que ele tinha, levou. E ele ficou naquela angústia e foi um monte de gente lá para o escritório dele, porque naquela ocasião, o roubo, a forma também que aconteceu, não era uma coisa comum. E as pessoas queriam saber, entrou pela porta, entrou pelos fundos, foi pelo basculante, foi pela janela, foi pelo telhado, e aquilo foi envolvendo naquela também sintonia. E aí ele lembra, prestem atenção no Quincas, hein? E o Chico vai dizer para ele. E aí ele lembra que ia ter reunião lá na casa da Pécie. Vou pro Chico. Né? Isso também é bom a gente fazer quando a gente está naquela agonia, naquele desespero. Procura a Casa Espírita aqui da Redondeza, que tem a palestra, vai lá.
senta ali e fica ali quietinho, né? E ele, naquela agonia, chega lá, doido para contar pro Chico o que tinha acontecido, doido para se fazer de vítima de coitadinho dele, né? Olha o que aconteceu com ele. Ele queria se sentir coitadinho, mas ficou quieto lá na dele. E a reunião transcorreu. Quando o Chico se aproxima dele, aí ele vai: Chico, você não sabe o que aconteceu comigo hoje? Eu tinha comprado uns computadores, umas máquinas, feito um financiamento para poder comprar, tudo novo, Chico. Aí o ladrão foi lá e roubou, pegou tudo. Aí Chico chama todo mundo para dizer: gente, venham ver o que o Quincas fez. E aí o Quincas ficou ali naquela, né? O que eu fiz? Aí o Chico diz: tá vendo? Olha, o Quincas devolveu o que não era dele. Quantas vezes nós devolvemos o que não é nosso? Não é? Pois é. Não é essa história, meu amigo? Pois é, não é essa história, minha amiga? E aí ele devolveu, e daí a vida dele, logicamente, muda um pouco aí de sentido. E a gente já quer agradecer, lembrando que felizes os aflitos, porque serão consolados, né? E que a felicidade plena não é deste mundo, mas a felicidade relativa que nós somos capazes de alcançar, tendo o mínimo do material e vivendo com a nossa consciência tranquila e com fé naquele Pai que não nos abandona de maneira nenhuma. Eu quero agradecer a contribuição e a colaboração de vocês.